Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Prevenção e Tratamento de Viveiros de Aquicultura com Águas Barrentas, de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado na GA em 2004, certo? Vamos dar uma olhada no sumário desse artigo. Vamos ver aqui. Após a introdução, falar sobre ações preventivas e corretivas contra águas barrentas, tá? Primeiro, uso do calcário agrícola e fertilizantes. Em seguida, uso de agentes floculantes. Falar sobre uso da matéria orgânica, gesso agrícola e o componente chave melhor, né, que é o sulfato de alumínio. Em seguida, a gente faz as considerações finais sobre esse artigo. Vamos para a introdução do artigo. Vamos ver aqui. A turbidez causada por partículas de solo suspensas na água é um problema comum em viveiros de aquicultura, especialmente viveiros de água doce que têm uma concentração de sólidos dissolvidas baixa. Então vejam, esse problema da turbidez mineral, né, a água barrenta, concentração de argila elevada na água, tá? Aquela água marrom, como vocês podem ver aí na imagem desse slide, certo? Um viveiro com água totalmente marrom, né? A turbidez mineral altíssima. E essa argila aí, por uma questão química que eu já vou falar, ela não precipita. Essa turbidez pode se manter por um período prolongado, até indefinido se nada for feito, certo? Isso vai trazer problemas que a gente já vai comentar. E como está sendo falado, né, a qualidade de água, o viveiro mais suscetível ou vulnerável a esse problema de água barrenta, são os viveiros de águas doces, tá? Que apresentam concentração de sólidos dissolvidos baixa, porque essa condição de água limpa, né? Essa condição de água de menor salinidade, ela facilita com que essas partículas coloidais de argila, elas permaneçam suspensas na água, causando essa turbidez que é prejudicial, né? Levando a essa situação de águas barrentas, tá? As partículas de argila que entram nos viveiros através do escoamento superficial, ou seja, da água, da drenagem superficial, podem ser suspensas a partir da ação dos ventos, das correntes de água geradas pelo trabalho dos aeradores ou pela própria atividade dos organismos aquáticos. Então, são as causas, né, que levam à suspensão desse material, tá? Você tem os ventos, você tem o trabalho dos aeradores e a atividade dos organismos. E uma vez a argila, né, ela esteja suspensa, ela permanece por essa questão agora aqui, ó. As partículas coloidais de argila, elas apresentam uma carga elétrica negativa na superfície, uma carga superficial elétrica negativa. Como são todas negativas, essas partículas se repelem umas às outras, fazendo com que elas não formem flocos, né, de maior densidade que possam precipitar, tá? Então são partículas minúsculas, não têm densidade para precipitar. Se houvesse a reunião, né, se houvesse a formação desses flocos, né, haveria o processo de precipitação. O problema é que pelo fato de todas serem negativamente carregadas, tem
repulsão recíproca e de tal forma que elas permanecem afastadas umas das outras e dessa forma permanecem em solução. A turbidez mineral, a água barrenta, continua por um período de tempo indefinido. Portanto, as partículas finas do solo podem permanecer suspensas de modo indefinido em algumas águas. Qual é o problema? Essa turbidez, tá, vai restringir a penetração de luz na coluna d'água e, com isso, reduzir a produtividade primária. Tá? Todos os benefícios do fitoplâncton serão perdidos num viveiro como esse da foto, tá? Porque você não tem luz subaquática suficiente para estimular a produtividade primária, você não tem fitos ou plâncton, você não tem alimento natural, você não tem oxigênio fotossintético, você não tem absorção de amônia e nitrito pelas microalgas. Portanto, é uma condição indesejável, né? O que se quer, pelo menos nos moldes tradicionais da aquicultura, o que se quer é trabalhar com as águas verdes, né? E não com essas águas barrentas. Então, algo deveria ser feito para prevenir que esse viveiro se torne barrento, né? E se isso não foi possível, se a condição já é essa, tá? Como vocês estão vendo da foto, algum tratamento deve ser aplicado para limpar essa água, remover essa argila, né? De tal forma que você possa, depois do tratamento, fazer a fertilização da água para o desenvolvimento do fitoplâncton, certo? Desenvolvimento do fitoplâncton. Essa foi a introdução do artigo. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, ele trata de ações preventivas e corretivas contra turbidez mineral, turbidez por argila, contra águas barrentas em viveiros de aquicultura. Vamos ver aqui. O modo mais efetivo para se prevenir a turbidez por argila, tá? É encontrar e eliminar as fontes dessas partículas que ficam suspensas na água. Uma das fontes possíveis é a erosão do solo desmatado, tá? Nu, né? Da bacia de drenagem. Se esse solo está desprotegido, se ele foi desmatado ou se encontra desmatado, as chuvas vão levar uma grande quantidade de partículas de solo em direção a esses corpos d'água, que podem ser exatamente os viveiros, né, da fazenda. De tal forma que, claro que a solução nessa situação é revegetar, replantar, fazer a cobertura vegetal dessa área desnudada, tá? Para evitar essa erosão. Uma outra causa de turbidez mineral, tá? É justamente a partir dos taludes do viveiro, tá? Erosão dos taludes dos viveiros, certo? Nesse caso, é semelhante à solução, você deve proteger essas paredes, esses taludes, com pedras, tá? Plantando grama, né? Ou até mesmo aplicando o revestimento com as mantas, né? Com os liners, as geomembranas, certo? Uma outra possibilidade, pessoal, no caso anterior, a causa sendo a erosão do solo desmatado da bacia de drenagem, a gente falou que o reflorestamento da bacia de drenagem vai fazer com que a erosão diminua, consequentemente a entrada desse escoamento carregado de partículas do solo vai diminuir. Uma outra solução é desviar o escoamento superficial dos viveiros, né? Você fazer uma obra de engenharia, né? Um canal de tal forma que aquela água do escoamento, da drenagem superficial que entrava na fazenda, ela seja desviada e não chegue até os viveiros, certo? Entretanto, em alguns viveiros, partículas de solo permanecem suspensas na água longo tempo após essas fontes, né, de partículas em suspensão tenham sido eliminadas. As medidas preventivas são importantes, tá?
Mas em muitos casos o problema já está estabelecido, você tem que fazer algum tratamento para que você possa trabalhar, você possa realizar a aquicultura. Então, nesse caso, não tem jeito, você tem que tratar a água contra a turbidez, tá? Você tem que tratar a água contra a turbidez. Então, agora a gente vai ver que é o ponto 2.1, tá? Uso de calcário agrícola e fertilizantes. É uma primeira proposta de ação corretiva contra águas barrentas, tá? Uso de calcário agrícola e fertilizantes. Vamos ver aqui. Muitas vezes esses viveiros barrentos têm uma alcalinidade baixa e águas ácidas. O que é que acontece? Essa condição desfavorável para o fitoplâncton faz com que a ausência do fito facilite a permanência das partículas de argila em suspensão na água. Se você tem o fitoplâncton, é mais difícil a água se tornar barrenta, porque afinal de contas, o volume de água, a coluna d'água, já está ocupada por outras partículas, no caso, seres vivos. Agora, se você tem uma água ácida, tá? Que impediu, né, dificultou os blooms fitoplantônicos, aquela água mais clara, ela vai facilitar a formação dessa condição barrenta, tá? A permanência dessas partículas de argila em suspensão, porque a água está desocupada, digamos assim. A aplicação do calcário agrícola para aumentar a alcalinidade e o pH podem fazer com que essas partículas de argila sedimentem até o fundo. Então é um dos tratamentos mais simples, né? Eu acho que é o mais antigo, é a calagem. Você faz a calagem de um viveiro barrento, tá? E a aplicação do calcário pode ser suficiente para levar à sedimentação dessa argila que está suspensa, certo? Em águas que apresentem uma turbidez moderada, tá? O início, né? O aparecimento dos blooms fitoplantônicos como resultado da fertilização da água, geralmente fazem com que as partículas de argila floculem e sedimentem, formem flocos e sedimentem, tá? Portanto, vejam que tem aí claramente uma relação inversa entre o fitoplâncton e a turbidez mineral. À medida que aumenta a turbidez algal, diminui a mineral e vice-versa, tá? A turbidez dos viveiros, ela deveria ser inicialmente tratada com o calcário agrícola se a alcalinidade total da água está abaixo de 20 a 30 miligramas por litro e em seguida fertilizada com nitrogênio e fósforo, tá? Em seguida fertilizada com nitrogênio e fósforo. O efeito da fertilização na remoção da turbidez, geralmente ele pode ser acelerado pela aplicação de 50 a 100 kg por hectare de farelo de algodão ou outro farelo vegetal em combinação com o fertilizante. Tá? Então esse é o tratamento mais antigo, é a calagem seguida da fertilização, certo? A aplicação do calcário pode fazer com que a argila flocule e sedimente. Aí, à medida que a água vai ficando clara, né, para impedir ou prevenir que novamente forme essas partículas de argila em suspensão, certo? Pelas causas a partir do trabalho dos ventos, o trabalho dos aeradores e a própria atividade dos animais de criação, fertiliza a água para estimular os blooms fitoplantônicos e a própria presença do fitoplâncton vai prevenir a formação de turbidez mineral, turbidez por argila, tá? Temos agora o ponto 2.2, tá? Temos agora o ponto 2.2,
que é uso de agentes floculantes, tá? Uso de agentes floculantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uso de agentes floculantes. Quando a calagem e a fertilização não são efetivos, agentes floculantes podem ser aplicados para fazer com que essas partículas de argila suspensas na água precipitem e haja um aumento da transparência, logo diminuição da turbidez mineral, tá? Os agentes floculantes mais comuns utilizados em viveiros de aquicultura são esses aqui, ó. Aplicação de matéria orgânica, geralmente feno, aplicação do sulfato de cálcio, na forma de gesso agrícola, tá? E o melhor agente floculante conhecido, mais efetivo, que é o sulfato de alumínio, tá? Que é o sulfato de alumínio. Como nós estamos aqui já com 15 minutos, 16, vamos dar uma paradinha aqui. Aí eu inicio no próximo videocast, na continuação, falando justamente sobre o primeiro agente floculante contra águas barrentas, que é a aplicação de matéria orgânica, tá? Até já!